Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal aí do Instagram. Vamos iniciar aqui a nossa live, dando continuidade à live de ontem. Então, quem estiver chegando por aí, dá um oi, só para eu saber que tá tudo bem, que vocês estão me ouvindo bem. Espera aí que eu acho que eu coloquei... ok, agora tá certo. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui à nossa... Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia. Vamos dar continuidade aqui à nossa live, né, de ontem. Não sei se vocês assistiram a live de ontem, eu vou colocar lá no YouTube, depois eu compartilho lá no meu grupo do Telegram. Então, para quem não está no grupo do Telegram ainda, dá uma olhadinha no meu perfil e você vai ver um link, é só você clicar nele, esperar abrir. E aí você vai direto para o grupo do Telegram, caso você não esteja. Então, toda essa sequência de lives aqui, onde eu estou falando sobre a técnica da reprogramação quântica emocional que foi desenvolvida por mim, eu vou compartilhar lá para o pessoal, lá para minha turminha do Telegram, tá bom? E aí, gente, vamos lá, né? Ontem já deu o que falar, muita gente aqui veio, puxa, Alessandra, eu passo por isso, fez todo sentido o que eu vi ontem, que você falou ontem, tudo fez a conexão, né, com o que você disse e tal. Gente, a reprogramação, como ela se volta muito para as questões emocionais, vocês vão identificar muitas coisas que vocês carregam, que estão ligadas realmente às suas emoções. E a aula de hoje, esse trabalho que a gente vai fazer hoje, quer dizer, trabalho não, né, esse esclarecimento, né, que a gente vai fazer aqui hoje, ele vai ajudar você a entender por que você acaba reagindo e agindo de determinadas maneiras, né? Por que às vezes você tem consciência do que é certo fazer, mas você acaba não fazendo o que é certo. Você acaba reagindo como se aquilo fosse muito mais forte do que você, como se você não tivesse força para agir, tomar as decisões da maneira correta. Isso acaba acontecendo porque a nossa idade emocional às vezes está presa lá na nossa infância, tá? E é sobre esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Então eu tô esperando aqui o pessoal conectar pra gente entrar de vez nesse tema. Enquanto isso, eu vou revisando um pouquinho do que a gente viu ontem. A gente viu sobre a reprogramação quântica emocional, a gente viu sobre qual é a finalidade dela, qual é o grande objetivo, né? Eu digo que as melhorias que ela promove são, na verdade, efeitos colaterais, porque o grande objetivo da reprogramação quântica emocional é fazer com que você se sinta mais alinhado emocionalmente, se sinta mais pacífico de fato, para que tenha experiências com com o seu ponto espiritual, ou seja, que você desperte a sua inteligência espiritual, porque eu, Alessandra, entendo que inteligência espiritual, ela necessita que você seja um ser emocionalmente sábio. Porque se você não tiver essa sabedoria emocional, você vai ser apenas uma pessoa que conhece das leis espirituais, mas que não vivencia, não pratica. Você está sendo hipócrita, né? Então a gente vê muita gente por aí que se esconde atrás de religiões, que se esconde atrás de lideranças, né? De estudos e conhecimentos, né? Espirituais, e que na vida normal, na vida real delas, são verdadeiros tiranos, são verdadeiros psicopatas. E aí a gente precisa parar e refletir um pouquinho a respeito disso. Às vezes você tem toda a boa vontade, você está ali estudando, fazendo as práticas dos preceitos da sua religião, mas emocionalmente você é, vamos dizer assim, conduzido a engolir o seu choro, a perdoar a qualquer custo e guardar aquela mágoa dentro de você. Você fala, não, eu perdoei, em nome de Deus, né? Tá tudo perdoado, tá tudo resolvido, mas aqui dentro só você sabe, só você e Deus dentro de você sabe o que está acontecendo. E aí você às vezes é conduzido a não olhar para isso, é conduzido a não cuidar disso, porque na esperança de que o Espírito Santo vem, vai curar e vai resolver, e na verdade nada disso acontece. E você viu ontem, na aula de ontem, que essas emoções elas precisam ser observadas, elas precisam ser trabalhadas, essas redes emocionais, né? Eu falei ontem das redes emocionais, elas estão programadas para que você tenha um determinado tipo de atitude, um determinado tipo de comportamento, que muitas vezes não é o que você quer ter, mas você não sabe como lidar com isso. E aí você vai sofrendo todas as atrocidades, né? Que esse campo emocional criado pela sua rede emocional vem
atraindo para sua vida. E isso vai fazendo com que você repita padrões, repita e entre em ciclos de repetição. Esse é um dos pontos, né? Então ontem eu falei muito sobre a rede das camadas e hoje eu pedi, só porque a gente está na revisão aqui, tá? Eu pedi para meu marido fazer um desenho só para vocês terem... Opa, tá de cabeça pra... Só para vocês terem uma ideia. Então, imagina que cada plano desse aqui, a gente tem... Peraí que eu acabei não desenhando antes. Só um minutinho, gente. Que essa canetinha preta tá uma benção, né? Só que não. Vamos dizer que a gente tem aqui... A gente tem pontos, tá? Não sei se vai dar para vocês entenderem, mas a gente tem pontos que conectam. Imagina que cada pontinho desse é uma emoção que está conectando a outra, e ela vem criando essas conexões. A cada plano desse aqui, eu chamo de a sua rede, né? Esse primeiro plano aqui é aquele que você vê, é aquele que você identifica. Então, ele vai criando, vamos supor que você passou uma situação em que você se sentiu humilhado. E ali, quando você se sentiu humilhado, você se frustrou, você se entristeceu, né? Você tá frustrado, você tá chateado com você sentiu raiva, aí já criou uma conexão aqui. Aí você ficou muito triste, já criou outra conexão aqui. Aí daqui já vem pra cá, criando a sensação de que você não é bom o suficiente. Aí vem aqui desejo de vingança. E aí você vai criando essas redes. Essas emoções elas vão se conectando para dar sustentabilidade. Vamos supor que cada plano desse aqui, ó, é a sustentabilidade, é o que essa rede vai nutrir, é o que essa rede vai manter, esse circuito, né, vai manter para sustentar a sua atitude. Então, todas as vezes que você tiver qualquer indício de humilhação, essa rede ela aciona o campo energético, né, dela, todas as informações que estão presentes nesse campo, e você vai reagir exatamente da forma como se aquela primeira pessoa tivesse atingido você. Então é meio que você coloca toda a carga emocional que seria direcionada para aquela pessoa, você coloca uma pessoa que não tem nada a ver, só porque você se sentiu possivelmente ameaçado ou a ameaça de viver aquela experiência novamente, entendeu? Então esse primeiro plano aqui da rede é o que você vê. Se eu chegar para você agora e falar assim: quando você pensa em algo que te incomoda, quais são os sentimentos que você tem? Pensa aí, de repente você tá sem dinheiro, de repente você tá procurando um emprego e não tá conseguindo, de repente você tem alguém na família que você ama muito que tá doente, de repente você tem um monte de planos e não tá vendo nada disso se concretizar. Olha para isso agora e vê como que você se sente. Cada um desses sentimentos que você classificar vai estar aqui nessa primeira camada da sua rede emocional. Essas outras aqui, elas vão se revelando à medida que a gente vai trabalhando essa daqui, tá? Então, isso aqui é como eu vejo a rede emocional. Isso aqui é a rede que a gente pode trabalhar nesse nível em que nós estamos, né, de consciência. Existem redes emocionais que transcendem, tem mais lateralidade, enfim, tem muita coisa que envolve esse conhecimento aqui que não cabe a gente falar sobre isso. Eu falo sobre isso para as minhas alunas no curso de formação da reprogramação quântica emocional. Mas aqui o que é importante que você saiba é que você tem essa estrutura emocional dentro de você. O que a maioria das práticas terapêuticas fazem? Ignoram as emoções, ou seja, nem veem isso aqui. Você chega para eles dizendo, eu me sinto assim, aí eles vão lá e buscam qual é o pensamento que está dando suporte para isso, trabalha o nível do pensamento, você tem alguma melhoria no momento em que você está fazendo, mas quando termina você volta a sentir tudo de novo. Você está repetindo padrões novamente, você está repetindo comportamentos, você está vivendo novamente ciclos que você acreditava que já tinha resolvido. Por que não funcionou? Porque tudo isso que foi trabalhado naquela condição, naquela terapia que você encontrou, trabalhou apenas o mental, não trabalhou as emoções. E entendam que as emoções, a estrutura das emoções, elas são muito mais abrangentes, muito mais fortes e potentes, né? Não é à toa que a gente fala, o campo eletromagnético lá do coração é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Por quê? Porque o coração, ele tem essa formatação, vamos dizer assim, para lidar com esses altos e baixos que as emoções nos trazem. O pensamento não, mas as emoções sim, elas trazem isso. Então o coração ele é projetado para isso.
para emitir essas informações no campo, através do seu eletromagnetismo, e receber informações o mais rápido possível. Então, é um sistema muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Porém, a gente está vivendo essa situação de forma inconsciente, tá? E dentro da reprogramação quântica emocional é o foco da gente. O nosso foco como reprogramadores emocionais é lidar com as emoções, é lidar com todo esse esquema, né? Esse sistema que as suas emoções criou, tá? Ela criou isso, seu sistema emocional criou para dar conta daquilo que você acredita, daquilo que você foi conduzido a acreditar, daquilo que vem de alguma forma influenciando você. Então é dessa maneira que a gente trabalha dentro da reprogramação. Essa aqui é só a primeira sessão, é o trabalho da rede emocional, que já é uma sessão muito intensa. Eu falo que é uma sessão muito intensa, porque além da gente ser convidada a olhar para as emoções, a gente vamos dizer assim, a gente é conduzido a observar essas emoções de uma maneira diferente, com aceitação, né, com acolhimento, e de forma que a gente tenha total poder de escolha, né, a decisão de liberar essas emoções. Então isso é muito lindo, gente, é uma das sessões que eu amo muito, né. E aí, a gente hoje vai falar do que seria a segunda sessão desse trabalho. Segunda sessão desse trabalho, a gente faz uma coisa chamada alinhamento emocional. A gente tem a nossa idade física, biológica, a gente tem a nossa idade intelectual, que é aquela que a gente vai, né, acompanhando, vai estudando, vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai sabendo se comunicar e tudo mais, beleza. Ok, só que tem uma idade que ela é ignorada, ela vem sendo ignorada desde sempre, não é de agora, é de sempre. E hoje o fato da gente ter ignorado os nossos pais, nossos avós, da sociedade como um todo, ter ignorado completamente essa questão, ela tem ficado cada vez mais evidente. Quando você vê um adulto aborrecido por alguma coisa, e principalmente quando ele perde as estribeiras, quando ele parte para dentro, quando ele pega alguma coisa e vai jogar, quando ele faz biquinho, faz pirraça, já observou que naquele momento em que a situação exige uma postura assertiva e adulta, consciente, a pessoa que não trabalhou a sua idade emocional, ela não sabe lidar com isso, então ela vai reagir exatamente como se fosse um bebê ou uma criancinha de 7 anos ou um adolescente mimado. Você já reparou isso? Basta você estar em algum lugar, observar as pessoas, observar um casal discutindo, observar alguém, né, discutindo no trânsito. Você, nesses momentos principalmente, você vai observar os adultos sendo crianças mesmo, porque não sabem lidar com no não, né, que recebem, não sabem lidar quando alguma coisa sai do controle, né, daquele controle que ele acha que tem. Então ele vai agredir, ele vai atacar, ele vai destruir o brinquedo, né, que é quando a gente vê aquelas pessoas que chegam ao extremo de agredir o companheiro, a companheira e matá-los. Ou vai lá, pega um taco e vai quebrar o carro da outra pessoa. Aí você olha assim, nossa, a gente precisava disso, né? Mas o que acontece nessa hora? Nessa hora fica expresso a situação da idade emocional desalinhada com a idade biológica e a idade intelectual. E a segunda sessão da reprogramação quântica emocional, a gente alinha essa idade emocional. E qual a vantagem, Alessandra, de ter isso? Simplesmente você será um adulto olhando para os seus desafios. Quando a gente é criança, a gente quer evitar o desafio, né? Quando a gente é criança, que desafio? Desafio não é nosso, não. Deixa para os adultos, deixa para o meu pai e para minha mãe, né? Deixa para quem estiver ali, o adulto resolver. Eu quero brincar e me divertir, imagina, né? Imagina, eu quero comer, vem a comida, né? Eu quero brincar, toma aqui o brinquedo. Eu quero aquele brinquedo, vem o brinquedo. Não é assim quando a gente é criança? As pessoas imaturas emocionalmente, elas vivem exatamente dessa forma. Eu quero você, mas eu não te quero. Você não vai me querer? Então peraí que eu vou acabar com a sua vida. E aí vai lá, acaba com a vida da outra pessoa. Eu quero agora aquele cargo, né? Porque imagina, né? Pessoa que está naquele cargo, que está acima de você, estudou, trabalhou, né? Se preparou. Você não fez nada disso, mas você quer aquele cargo. E aí o que acontece? Você faz de tudo para conseguir aquele cargo, mesmo que você não esteja pronto para isso. Isso, gente, é coisa de criança.
tá? Isso é coisa de criança, a competição, isso é coisa de criança. Então a gente precisa observar que nós, como adultos, olhando a vida de adulto, as coisas ficam mais leves. Quando a gente é criança, emocionalmente falando, olhando a vida de adulto, primeira coisa que a gente não quer assumir a responsabilidade. A gente não quer ter a incumbência de tomar decisões. A gente não quer ter a responsabilidade da vida adulta. A gente não quer pagar boleto, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer planejamento, a gente só quer se divertir. E aí quando você olha hoje à sua volta, talvez você esteja olhando para você em algum momento e tá tudo bem, tá? Não é uma crítica. Entenda que você está dessa forma, como eu já estive, muitas pessoas que eu já atendi também já estiveram, muitas das minhas alunas também estiveram, estava sofrendo, porque emocionalmente são crianças que querem o quê? Querem colo, querem atenção, quer que todos os desejos sejam realizados, quer ser atendido prontamente, quer que o outro haja da forma como ele acha que tem que ser. Você já viu uma mãe, quando a criança cisma que quer fazer uma coisa de um jeito e a mãe diz não é dessa forma, e a criança fica ali embatendo com essa mãe, né? Criando todo tipo de estresse possível. É exatamente assim que a gente faz quando não estamos desenvolvidos emocionalmente falando. Quando não estamos amadurecidos emocionalmente falando. A gente não tem quando a gente não tem amadurecimento emocional, a nossa habilidade emocional é zero. Então a gente fica impaciente, intolerante, a gente fica controlador, a gente vira tirano porque a gente quer mandar nos outros, a gente quer que os outros façam as coisas do jeitinho que a gente quer que faça. Se sair dessa nossa linha de raciocínio, né, naquele momento, a gente quer atacar a outra pessoa. Gente, isso não faz parte de uma sociedade madura, tá? Então quando você começa a olhar em torno e ver que a gente está envolvido por pessoas imaturas, envolvido por adultos, entre aspas, imaturos emocionalmente, a gente começa a se sentir perdido. Porque você vai vendo, assim, homens que não se responsabilizam com os relacionamentos, mulheres que também não se responsabilizam com seus relacionamentos e suas funções, aí dos homens também, troca, inversão de papéis, inversão de valores. É como se não houvesse regras, não houvesse limites e tipo assim, se matar tá bom, se fizer tudo errado tá bom, errado é certo, certo é errado. Gente, criança, ela só sabe o que é certo e o que é errado quando ela é educada a fazer isso, né? Ela sabe o que convém e o que não convém quando ela é educada a fazer isso. Agora você imagina adulto agindo emocionalmente sem esse freio. Já pensou? Esse freio, quando eu falo freio, gente, não é limitação não, tá? É coerência. Consciência. E a gente vê muita gente assim. Infelizmente, a gente tem visto muita gente assim. E os problemas, gente, são, assim, se estendem. Se eu ficar falando aqui, a gente vai levar 3 horas de live. Casos de depressão, de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso está ligado à idade emocional desalinhada. Idade emocional fora do eixo. O eixo, qual é o eixo dessa idade emocional correto? Qual seria o eixo correto? O eixo correto seria, se você está aí com seus 40 anos, você se comportar como uma pessoa, um adulto de 40 anos. Às vezes você tem 40 anos e você está se comportando como uma criança de 8, emocionalmente falando. Ou um adolescente de 13, 14 que não tem limite, tipo, né? Não quero saber de nada, eu quero é curtir a vida. Tô nem aí para as consequências. Imagina, né? Então, presta atenção, porque isso interfere em várias e várias áreas da sua vida. Em várias áreas da vida, de todos nós. Então, a gente precisa, tá? De lidar com isso. Olha, a Francisca tá falando, né, que tem 34 anos, hoje se depara com síndrome do pânico, medo de sair de tudo. Então, olha só, esse medo, essa insegurança é aquela criança assustada que está em algum ponto aí da tua psique, né, do teu interior, com medo, vivendo essa estrutura de medo. E se a gente for buscar lá atrás, a gente vai ver que em algum momento lá da tua infância você passou por alguma situação que te trouxe muito medo. Às vezes a fala, né? Ah, lá fora, olha o bicho papão. E você foi crescendo com essas ameaças.
E aí, em algum momento, a tua idade intelectual está avançando, você está, né, crescendo e tudo mais. Aí, quando vai se deparar em alguma coisa que exige de você um impulso emocional, né, a emoção vem para que você se movimente, há aquela paralisia, né? Há aquela paralisia. E é aqui onde a gente precisa olhar para essa parte, né, e trabalhar, né, definitivamente com essa consciência, com esse trabalho, né, para trabalhar com essa consciência de que precisa ver esse alinhamento. Deixa eu ver, a Gisele está perguntando aqui, né, uma pessoa que esteja com a idade emocional alinhada pode regredir após um trauma? Não. Ela vai viver as dores desse trauma, mas ela não vai regredir. Ela não vai regredir. Porque ela sabe o que está acontecendo, ela tem consciência do que está acontecendo e ela vai conduzir a vida dela após esse trauma. Ela vai, vamos dizer assim, juntar os caquinhos dela e se construir. Agora, se esse trauma acontece quando ela está emocionalmente infantilizada ainda, emocionalmente imatura, aí ela regride, muitas pessoas ficam lá. Aí é quando a pessoa sai mesmo algumas pessoas, né, saem mesmo eu falo que sai do ar, né? É quando assume totalmente vamos dizer assim, o ego sai de cena e aí a pessoa fica naquela situação, né? Aí já vira um problema terapêutico, aí já psicológico, psiquiátrico, enfim, né? Dependendo da situação, é mais grave, né? Chorar é válido sempre. Botar o choro, gente, ele é uma forma, é um recurso que a gente tem no nosso sistema biológico para extravasar de alguma forma as nossas emoções, tá? Ele só fica ruim, o choro só fica ruim quando a pessoa usa desse recurso para manipular outras pessoas, que normalmente a criança faz isso. E aí é onde a gente tem que saber exatamente o que acontece, tá? Tem pessoas que são imaturas emocionalmente, vivem a idade infantil, e quando uma criança quer alguma coisa ou quer fazer com que o outro faça o que ela quer, o que ela faz? Ela chora. Ou ela faz pirraça para chamar atenção, ou ela chora. E se esse choro tiver essa conotação, então aí, né, a pessoa precisa de ajuda, né? Aquela pessoa que chora por tudo. Aí a gente sabe que está emocionalmente infantilizada, certo? Deixa eu ver aqui. Tenho 47 anos, toda vez que termino um relacionamento, fico em pânico, medo, chorando por tudo. Exatamente. Tem alguma coisa aí no teu sistema, na tua idade emocional que está lá atrás. Você não sabe lidar com essa situação de adulto, de perda, de término, né? Da pessoa estar dizendo não. Então, se vem essa emoção muito forte, tem alguma coisa lá que ainda está mantendo a tua idade emocional ainda na tua infância, né? E é onde a gente precisa curar. Gente, as feridas que a gente tem na infância, a gente às vezes olha e fala assim, besteira, né? Mas, gente, olha só. A gente só consegue avançar e tomar atitudes adultas realmente, né? Lidar com os nossos desafios, porque a vida não é fácil. A vida não é fácil. A vida, ela vai exigir muito da gente. Sempre ela vai exigir muito da gente. Porque a gente foi projetado para o máximo. A gente não foi projetado para o pouquinho. A gente foi projetado para o máximo, viver tudo no máximo, né? Do melhor possível. Só que para a gente viver do melhor possível, a gente precisa estar preparado para. Entenda que as emoções, elas já foram projetadas para isso, para deixar a gente viver nesses altos e baixos, justamente para a gente saber lidar quando a gente estiver embaixo e saber lidar quando a gente estiver no alto. E encontrar, né? A gente tem que estar sempre no caminho do meio para a gente saber o que vai ser, o que vai abaixo, qual é a lição que está embaixo, o que eu vou usufruir em cima. E aí, esse movimento que foi projetado, né? Nosso sistema emocional foi projetado para isso, é para que nós saibamos exatamente como lidar com a vida, porque a vida é assim. A vida não é essa constante, né? O pessoal olha lá o outro felizão e fala, o fulano tá sempre feliz, sempre sorridente. Mentira, isso é uma mentira. A gente sabe que é uma mentira. A gente tem os altos e baixos sempre, isso faz parte da nossa vida. Existem pesquisas diversas falando sobre as questões das emoções negativas, por exemplo, que tem a função de fazer a gente enxergar a realidade como ela é. Olha que interessante. Não é uma forma de você ressignificar essa forma de olhar o sentimento, porque o que a gente foi educado a fazer? Tá triste? Não, engole o choro, não chora não. Olha, não chora porque, né, se você chorar, os outros vão achar que você é bobo, que você é fraco. E a gente traz isso na nossa vida adulta.
A gente evita, a gente fica evitando tudo que nos faz sofrer. A gente faz isso, a gente quer evitar tudo que nos faz sofrer. Porque quando a gente é criança, que a gente de alguma forma é muito protegida, é claro, nossos pais nos amam, a gente não sabe como fazer. A gente, quando tá ali aborrecido, quando tá triste, nossos pais fazem de tudo para aquilo passar. Quando a gente é adulta, a gente não tem ninguém para fazer de tudo para isso passar. Então, o que você quer fazer? Você quer evitar. Você quer fugir disso. Só que tem um porém. As emoções densas, essas emoções mais negativas, que a gente foi educado a acreditar que são negativas, elas estão ali para fazer a gente enxergar a realidade, aquilo que a gente precisa fazer e não está fazendo. Aquilo que a gente precisa encarar e não está encarando. O problema é que a gente foi tão condicionado a negar essas emoções que a gente acha que elas são um bicho-papão na nossa vida. E é assim que a gente vive, né? Os imaturos olham para as emoções negativas e dizem que é um bicho-papão. E a realidade do processo é que essas emoções estão apontando exatamente para o que você precisa ajustar para você subir, para você passar para o próximo nível. Ok? Então isso tem que estar claro pra gente. Só que a gente até entende, mas a gente emocionalmente não consegue. Por quê? Porque a sua rede emocional está toda programada para viver como se você tivesse 8 anos, como se você tivesse 10 anos, como se você tivesse 12 ou 13 anos. E aí? Aí você vai ver lá a pessoa de 50 anos, não conseguiu se formar em nada, não conseguiu concretizar nada, está sempre mudando de atividade, de coisas e tudo mais, e nada, ela não construiu nada, não fez nada, se comporta como se fosse um adolescente, não casou, não quer ter filhos, namora todo mundo. E aí você olha assim, nossa, como pode, né? O adolescente não quer crescer. Conheço um monte assim. Não quer se responsabilizar, sabe? Não quer responsabilidade nenhuma. Nem com relacionamento, nem consigo mesmo, nem com nada. Nada. E aí você fica assim, ué, gente, mas o que acontece? É isso que acontece, é disso que eu tô falando. E é exatamente isso, esse perfil, essa história que a gente cura na reprogramação quântica emocional quando a gente faz a segunda sessão. A gente alinha a idade emocional. E quando a gente faz esse alinhamento da idade emocional, além desse alinhamento, essa sessão ela também nos possibilita o primeiro contato com o divino em nós. É onde eu entendo que eu posso buscar dentro de mim respostas. É onde eu sei que eu não preciso me sentir inseguro e buscar sempre pessoas e pessoas e pessoas ou coisas que supram esse vazio. Eu consigo entender que eu não estou vazio e que não há nada mais me bloqueando a experimentar esse todo que me habita. E aqui é onde o seu sistema vai trabalhar, né, na tua idade emocional, vai alinhar a sua idade emocional e você vai ser um adulto olhando para a sua vida. Não é que você vai esquecer do seu passado se foi traumático. Não é que você vai deixar de ter problemas. Não. A diferença é que você vai olhar para os seus problemas e dizer assim, eu dou conta, bora, vou resolver. Você não vai dizer, não, eu não quero, não, manda outra pessoa, por favor, eu não quero. Aí você pede demissão do emprego, se for uma coisa desafiadora no seu trabalho, procura outro trabalho, né? Porque o imaturo emocionalmente faz isso. É uma pessoa que vai te dar um feedback bom, profissional, para que você faça a sua mudança, né? Sua melhoria, e aí você, quando é imaturo emocionalmente, você acha que ele está de perseguição com você. Aí você começa um mimimi interior e aí começa de história na empresa e pronto, estragou seu caminho. Então é você entender, realmente compreender que você, como adulto, a sua postura vai ser outra. Como adulto, você vai conseguir resolver, porque aquilo ali é problema de adulto e que você vai dar conta. Você não vai precisar mais evitar. E que uma vez que você, né, porque vê a lógica disso, né? Todo desafio que a gente de alguma forma evita, ele retorna pra gente. Porque o ciclo da vida é esse. Imagina, eu não quero resolver isso, isso me provoca muita dor, eu não quero nem lembrar. Então o meu sistema emocional ele vai construir uma redinha para lidar com aquela circunstância. Vamos imaginar que você foi traído ou traída. E aí você sofre horrores com aquela situação, você não quer resolver isso. Você não quer resolver isso dentro de você, você não quer encarar isso. Então, o seu sistema, por defesa, ele cria uma rede emocional entrelaçada ali, né? Uma redinha, para lidar com essa situação.
E ele fica, como ela é recente, ela é muito dolorida, ela provocou em você dores que estavam relacionadas a coisas do seu passado, rejeição, sensação de não ser boa o suficiente, porque ela e não eu, porque ele e não eu, né, que a gente fica falando, né, quando isso acontece, por que acabou, era tudo tão bom, e as promessas que foram feitas, né, ele me enganou esse tempo todo, essas coisas que a gente fala que vão ferindo, né, ferindo. Cada fala dessa vem despertando um sentimento, vem a fase, né, da decepção, frustração, raiva, tristeza, descrença, né, descrença em relacionamentos. Então todos esses sentimentos, eles vão se conectando nessa rede para lidar com a situação relacionamento. Olha que coisa. Aí você vai viver sua vida, o tempo passa, aquilo se apazigua, mas a rede está lá. Quando aparece alguém com a possibilidade de relacionamento na sua vida, essa rede entra em ação, né? Ela é acionada de novo e ela começa a trazer tudo o que foi vivido, tudo que está presente como informação nesse campo emocional. A outra pessoa, ou ela está respondendo a esse campo, ou seja, ela vai repetir a situação, ou você vai evitar o contato, evitar o relacionamento para não sofrer. Isso não é uma atitude de adulto, obviamente. Certo? Não é uma atitude de adulto. Isso é uma atitude de idade emocional imatura. Tá? E aí, vamos supor que você decida se relacionar e a pessoa vai lá e trai você de novo. Isso vai dando força para o seu sistema de crenças, dizendo, tá vendo? Todos os homens ou todas as mulheres traem. E aí aquilo ali tomou forma na sua vida, aquilo ali virou verdade, virou uma verdade absoluta para você. E aí você começa a entender, começa a ficar com mais medo de se relacionar, mais e mais e mais. Então percebe como que esse sistema de rede emocional que a gente carrega, porque para mim isso é real, tão real que quando a gente mexe nas redes, isso tudo se transforma, né? Isso tudo muda. É real, essa rede ela vai se sedimentando, vai ficando cada vez mais forte ali no teu sistema e ela que vai determinando os seus comportamentos e os ciclos. Aí você não cura isso, você evita isso. Aí vem um terceiro relacionamento. Primeiro traiu, o segundo também traiu. Aí você, não, eu vou fazer afirmações positivas, que eu mereço amor, eu vou lá fazer uma sessão de hipnose, eu vou trabalhar PNL, ou eu vou fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Trabalha só na superfície, que nem chega a ser nessa rede aqui visível, né? Na rede emocional que eu apresentei no início aqui. Nem chega a primeira camada da rede emocional, só trabalho mental no processo. E aí depois de um tempo você acha, tá tudo bem, posso me relacionar, e chega a pessoa e aquilo acontece de novo. E aí você fala, o que está acontecendo? Você está no ciclo. Sabe por que você está no ciclo de repetição? Porque você não resolveu o que precisava ser resolvido. Porque você não amadureceu o quanto deveria. Porque você não olhou para o que você carrega dentro de você da forma como deveria. E é por isso que você está sofrendo. E a gente pode levar esse exemplo para as questões financeiras. Quantas e quantas pessoas têm a rede emocional programada pelos pais na escassez, na dificuldade, no trabalho duro, no esforço, e que não adianta trabalhar tanto, porque a gente trabalha tanto e tem que pagar muito imposto, e que tem que não sei o quê, que não consegue viver, não consegue crescer, prosperar, cresceu ouvindo os pais reclamando do trabalho, então aí você vai trabalhar, pode ser um trabalho legal, com salário bom, você fala, ai que saco, eu não aguento mais um dia. E aí você não sabe por que você faz isso, você está trabalhando uma coisa que você gosta, com pessoas legais, num ambiente bacana, e você está triste, está chateado, por quê? A sua rede emocional está programada pela rede que foi recebida pelos seus pais. Aí financeiramente o que isso representa? Vamos supor que você pode estar ganhando hoje 5 vezes mais do que os seus pais, porém você vive tão endividado quanto seus pais eram. Por que isso acontece? Porque a sua rede emocional está programada para viver no limite dos seus pais. Vocês estão entendendo? Atendi muitas pessoas assim, muitas. Eu atendi pessoas que eram funcionários públicos com ótimos salários, ganhavam aquilo certinho todos os meses, né? Não precisava ficar naquela luta toda, só tinha que trabalhar e voltar e fazer suas funções da melhor forma possível e estava tudo certo. Porém, essas pessoas viviam extremamente endividadas e perguntasse a elas com que elas gastaram, elas não sabiam.
Ah, porque eu contratei um coach de finanças para a gente fazer o controle, a gente fez as planilhas, mas não adianta, depois de um tempo vai tudo por água abaixo de novo, não resolveu o meu problema. Eu não sei o que acontece comigo. Aí a gente foi ver a história dessa pessoa, os pais dessa pessoa eram pessoas muito humildes, que prezavam muito aquele trabalho duro, que não acreditavam que a pessoa podia, com o trabalho, crescer, prosperar, sabe? Acreditavam que o trabalho era só para sobrevivência básica, né? Comida, contas pagas e acabou aquela vidinha ali. E ele, como cresceu naquele ambiente, mesmo emocional, intelectualmente, né? Querendo mais, estudou, se formou, fez pós-graduação, fez concurso público, passou, ganha muito mais do que os pais, sem dúvida nenhuma. Emocionalmente, ele honra a energia, ele está vibrando e compartilhando a rede emocional dos pais para a parte financeira. Então, o dinheiro some, evapora, se dissolve. E ele não sabe o que acontece de fato. Mesmo tomando nota de tudo, ele fala, o dinheiro some. E quando eu vejo, eu tenho que pegar empréstimo de novo, igual o meu pai fazia. E quando eu vejo, eu tô ali envolvido em coisas no trabalho que, poxa, eu busquei isso, era isso que eu queria. E agora eu tô sentindo um vazio, que eu me sinto como se aqui não fosse o meu lugar. Eu não me sinto produtiva, eu não tô me sentindo feliz. Ele não tá se sentindo feliz emocionalmente porque a emoção dele tá presa naquele conceito dos pais. Eu tive uma pessoa, há muito tempo atrás, que ele era formado em direito, ele chegou a alcançar cargo em empresa multinacional, à frente de um departamento jurídico, né? Então o cara ganhava muito dinheiro, ele tinha total condição com aquilo. Ele largou tudo para ser caminhoneiro. Nada contra os caminhoneiros, ok? Mas a gente fala assim, por que ele largou tudo para ser caminhoneiro? O pai dele era caminhoneiro. E ele não entendia por que ele se sentia tão feliz dirigindo os caminhões pelas estradas do Brasil. Ele não entendia, ele falava, aqui eu me sinto feliz, eu não tenho dinheiro, a minha conta, né, minhas contas em casa estão lá apertadíssimas, completamente diferente do que era no emprego que eu tinha antes, mas eu estou feliz aqui. Por que ele se sentia feliz? Porque ele estava honrando a rede emocional que foi programada inicialmente pelos pais, ou seja, a idade emocional dele ainda estava na condição de filho desses pais. Então ele entendia, emocionalmente, não tem lógica, né? Obviamente, a emoção não trabalha com lógica. Ele emocionalmente estava honrando a energia dele, emocionalmente, ao dirigir o carro, é como se ele estivesse sendo filho do pai dele. Aí você vai ver a história toda, esse pai abandonou, ficou um tempo afastado, depois voltou, e aí você vai vendo todo o entrelaçamento dessa história. E a gente fez esse trabalho onde ele mudou radicalmente, hoje ele passou em concurso público, hoje ele está muito bem e livre, com as contas em dia, está tudo certo, ele com a família dele, tudo em paz, né? Então pensa só que coisa interessante isso, gente. Isso para mim é fascinante. Cada pessoa que eu atendo, ou cada história que as alunas, né, se deparam e trazem, né, na hora do estudo, né, do curso, para mim é um fascínio, porque o quanto que a gente está repetindo essas coisas sem perceber. E hoje, como o foco é a idade emocional, você deve já ter tido aí um parâmetro, né, do quanto isso interfere na nossa vida sem que a gente saiba. A gente só está em sofrimento porque a gente só está em sofrimento porque a gente não conhece, gente. Porque você não sabe, tá? Porque você não sabe, tá? Então a gente começa a observar que cada pessoa tem a sua forma de lidar com os sentimentos. Cada pessoa tem a sua forma de lidar com os sentimentos. Mas quando a gente aplica o método, ele funciona para todas a Maria que perguntar se funciona para todas as pessoas, funciona para aquelas pessoas que estão realmente dispostas à mudança. Porque existem pessoas que vão em busca de ajuda porque alguém pediu que elas fossem, mas elas na verdade não estão abertas para aquilo. Existem aquelas pessoas que ganham muito sendo infantis emocionalmente. Eu conheço uma, eu vou contar aqui a história, um pouquinho da história dela, né? Ela já tem mais de seus 30 e poucos anos, tem o seu emprego, não concluiu, ela fez 2 faculdades e não concluiu nenhuma das 2. Ela tem
dificuldade em se relacionar, porque na verdade ela não quer um companheiro, ela quer alguém que a provê, né? Que lhe dê suporte financeiro. É isso que ela quer. Por quê? Ela quer que o relacionamento dela, no relacionamento, ela seja a filha. Porque ela é totalmente emocionalmente regredida emocionalmente. Se você olhar para ela, ela parece uma adolescente, se comporta como adolescente, age como adolescente. Pouca responsabilidade com uma série de coisas, porque principalmente com a parte financeira, né? Porque qual é a história dela? Teve um pai que dava tudo, fazia tudo, não havia limite, tudo que ela queria ela tinha, tudo que ela projetava na vida dela ela tinha. Não é que o pai fosse rico, mas ele fazia isso, né? Tipo, vou servir a minha filha. Ele era desse jeito. Então não tinha limite, não tinha projeção, não havia planos, não havia nada. E hoje ela já está com quase 40 anos. E está vivendo dessa forma, como uma adolescente. Então, essa pessoa que busca ajuda, ela na verdade está buscando ajuda não porque ela quer, ela veio porque alguém falou para ela vir, mas ela na verdade ela não quer sair dessa condição, porque ela está extremamente confortável nessa situação. E eu vejo assim, gente, muita gente vem buscar às vezes ajuda, fala assim, Alessandra, porque eu tenho um relacionamento, eu quero ser feliz, eu quero casar. Aí você vai olhar o contexto da pessoa, a pessoa ainda tem lá seus 40 e tantos anos e vive com o pai e com a mãe. Tem casa, comida, roupa lavada, não precisa pagar conta, o que trabalha é só pra ela. Aí você vai casar, você vai ter que cuidar de casa, você vai ter que ter a responsabilidade de administrar pelo menos uma casa, mesmo que você tenha empregada, você vai ter que a responsabilidade de administrar uma casa, de ir ao supermercado, de se preocupar com as contas, de ver o que vocês vão comer, né? Cuidar, né, gente? Cuidar. Porque é a mulher que cuida disso. Não querendo falar aqui de feminismo, mas é a mulher que administra isso tudo. Né? O homem vem, ele pode ir pra cozinha, lavar uma louça, ele pode ir lá, vamos comer isso hoje, vamos fazer comida. Tá tudo certo, tá? Cada um se ajusta aí do jeito que acredita. Tá tudo certo, ok? Não vamos entrar em discussões aqui, feminismo e nada disso. Mas eu quero que você entenda que nessa circunstância ela queria casar, queria. Mas na verdade ela não queria, porque quando a gente começou a fazer o trabalho, ela mesma começou a ver que ela não queria abrir mão do conforto que ela tinha em casa. Então ela chegou à conclusão que fala, não, eu não quero casar. Porque a vida do jeito que tá ótima. Vocês estão entendendo? Então tem gente que vai, às vezes quer fazer, mas não quer. Ela aparentemente quer, mas na verdade ela não quer. Ela não quer fazer essa transformação, ela não quer fazer essa mudança. E para essas pessoas que não querem, em alguns momentos eu identifico já na conversa pré, né, do trabalho. Mas às vezes a gente só identifica isso na primeira, segunda sessão. Aí a gente vê o quanto a pessoa não quer abrir mão dessa questão de estar regredida emocionalmente. Ela não quer abrir mão disso. E aí a gente respeita. Cada um com a sua história, com a sua jornada, né? Então a gente precisa começar a entender aqui. A gente precisa aqui começar a entender o quanto que nós estamos ainda vivendo essa questão da imaturidade emocional. Então, o que seria isso, né? Por que eu estou vivendo isso quando eu não lido com as coisas que são naturais da vida? Término de relacionamento, quando o que você planeja não dá certo, você é daquele que, planejei, fiz tudo, dei os passos, não deu certo, eu não vou fazer mais. Pronto, não quero mais saber disso. Uma pessoa adulta, ela vai reformular aquele plano e vai continuar persistindo, certo? Ela vai continuar, ela vai ajustar ali a rota, mas ela vai persistir, porque ela tem o objetivo dela maior. A criança que desiste, né? Relacionamento, quando o outro diz não, porque quando o outro diz não no relacionamento, é como se a nossa mãe e nosso pai estivessem dizendo não pra mim. Mãe, eu quero comer agora o danoninho antes do jantar. Não pode, vai. Aí dá aquela treta, né, que a criança faz aquele escândalo. Veja se você não tá fazendo a mesma coisa com pessoas. Quando a pessoa diz não, se você não tá criando aquele... A pessoa diz não, ela tem direito de dizer não, assim como você também tem direito de dizer não. E tá tudo bem, cada um, é vida que segue. Então, quando você não consegue lidar com isso de forma natural, vamos dizer assim, existe aí essa questão da idade emocional, a idade emocional regredida. Parte financeira, será que você está
honrando a energia dos seus pais ainda, a programação deles para a sua vida. Sabe, há muito tempo atrás, por que eu me formei em Direito? Porque o meu pai, era sonho dele, e eu não tive forças, porque eu estava emocionalmente regredida naquela época, para dizer não a ele. Eu até tentei, mas eu não tive forças para isso. Então eu me formei em Direito, terminei a faculdade toda, entreguei o diploma para ele, que era o sonho dele, e fui seguir o meu caminho. No último ano eu estava estudando filosofia, já era mestre em reiki, estava trabalhando com terapias holísticas, trabalhando com floral, com homeopatia, com várias coisas, né, dentro desse segmento, segui o meu caminho nesse lado, mas algum tempo atrás, né, algum tempo que eu falo após esse episódio, eu ainda ouvi o meu pai falando: quando que você vai fazer concurso público? Quando que você vai advogar? E eu dizia: nunca. Entende? Eu dizia pra ele: nunca. Ele me olhava assim, sabe, com aquela coisa assim de decepção, e eu tipo assim, tô nem aí. Antigamente eu me importava. Eu me importava tanto com isso, gente, que eu não prosperava com o trabalho que eu fazia. E eu atendia absurdamente, assim, eu atendia de 8 da manhã, às vezes 7 horas da manhã, até 10 horas da noite. Todo santo dia, de segunda a sexta. Quando eu vim morar aqui nessa cidade que é turística, eu atendia fim de semana, sábado, domingo, feriado, porque eu tinha turistas na cidade que queriam atendimento. E eu não era próspera. O dinheiro que eu ganhava era para cobrir todas as despesas básicas do consultório que eu tinha, da minha casa, e o básico. No máximo que sobrava eu fazia cursos, né, investia, né, em cursos e tudo mais, parcelava em cartão sei lá quantas vezes, mas era assim que eu vivia. Por que eu vivia dessa forma se eu tinha tantos e tantos clientes? Porque eu estava honrando aquela coisa do meu pai. Meu pai dizia assim: não, você vai ser próspera, rica, se você seguir a carreira jurídica. E ele, por ele colocar isso, incutir isso dentro da minha rede, eu estava nutrindo isso também. Até o dia que eu me liguei nisso, comecei a trabalhar dentro de mim, e aí tudo se transformou completamente. Transformou da água para o vinho, literalmente. E aí eu comecei a aplicar isso também com os meus clientes, e todos eles também começaram a fazer essa alteração na vida deles. Isso para mim foi uma vivência minha. Foi uma experiência minha, e que quando eu repliquei isso para os clientes, eu também vi resultados em todos eles, aqueles que queriam realmente essa transformação na vida, tá? Então, é verdade, afeta sem saber totalmente. Muitos desses recursos acontecem porque mesmo a gente estando inconsciente, entenda que as emoções, vamos entender assim, ó, tudo isso aqui, tá? São as camadas de rede emocional, isso aqui vai ao infinito, tá? Vamos colocar assim, para baixo, para cima. Mas vamos dizer que essa daqui é a que você enxerga, é a que você consegue dizer, é aquilo que você está evitando. Ah, eu tô com medo, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô chateado, eu tô pé da vida porque fulano disse não pra mim, eu não consegui. Ah, porque eu fracassei, porque eu não sou... Isso aqui é a primeira. A gente tem todas essas outras aqui, tem mais algumas profundas. Essas aqui todas, daqui para baixo, a gente já tá no domínio do inconsciente. São os programinhas. Cada rede formatada aqui, cada plano desse, né, tem a ver com o sistema de crenças. E cada planinho desse, cada pontinho desse aqui, tem a ver com os programas que estão atuando no nosso inconsciente. A gente não sabe, mas eles estão lá. A gente só vê o efeito. Qual é o efeito? As repetições. Qual é o efeito? A repetição de ciclo, os modelos que a gente segue, o modelo padrão, onde a gente está honrando determinadas energias que não faz mais sentido para a nossa mente, mas a nossa emoção tá tudo vivo lá. Aqui, ó, não tem tempo e espaço, tá? Isso aqui não tem tempo e espaço. A raiva que você sentiu há 10 anos atrás porque alguém disse que você não era boa o suficiente, continua viva se você trouxer isso de volta. Se você relembrar do momento, aquilo ali vem, a emoção vem viva, como se tivesse acabado de acontecer. Porque para as emoções, como elas atuam nesse campo, elas são livres dentro do campo do subconsciente, tá? Ela só tem retenção no nosso campo consciente, que a gente diz assim, eu não quero sentir isso. Então a gente resiste, né? A gente reprime aquilo ali. A gente enreda para poder lidar, né? Cria um enredinho, a gente resiste só no campo do consciente, mas no inconsciente ela tá livre, indo e vindo com informações das mais variadas possíveis.
E isso é um processo inconsciente. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com as emoções, né? Sim, na gestação ela pode sim. A rede tá sendo. A troca informacional está acontecendo. A troca informacional, ela está acontecendo. Mesmo na gestação, tá, Milka? Eu estou respondendo a sua... Estou respondendo aqui a sua pergunta, tá, Milka? É porque vocês estavam escrevendo e aqui não estava subindo, não sei porquê. Então agora eu estou repassando aqui que já já nossa live vai cair. É sim, Cris, é verdade. É muito bom a gente ser responsável, porque a questão do ser responsável, Cris, é tão linda, porque assim, quando a gente está completamente inconsciente, a gente está sofrendo, resistindo ao sofrimento, a gente faz a seguinte pergunta: por que que eu sou uma pessoa tão boa? Por que que eu penso tão positivo? Por que que eu me esforço tanto, procuro fazer o bem ao máximo possível de pessoas e sofro tanto? É a primeira coisa que a gente se pergunta, né? Que a gente faz nesse processo. E aí, nessa situação, quando a gente está fazendo essa pergunta, de certa forma a gente está se vitimizando. E a melhor coisa que a gente pode ter, o verdadeiro poder, é quando a gente toma consciência das coisas. Porque quando você entende como isso tudo funciona, você se responsabiliza. E quando você se responsabiliza, você começa a tomar decisões e atitudes para essa mudança. E são decisões e atitudes assertivas, e eu digo cirúrgicas, porque você vai direto no ponto. Você não vai às cegas procurando. Você sabe o que precisa fazer, onde fazer, como fazer. Você sabe. Então, por você saber, as coisas ficam mais fáceis. Você vai percebendo que a responsabilidade é muito boa, é maravilhosa. Porque você não fica mais suscetível à influência, à manipulação, a campos vibracionais, né, emocionais, que vão trocando informações e que você está ali inconsciente no processo, você só está vendo o efeito, né? Você só está tomando pancada na cara e você não sabe nem de onde está vindo o soco. E aí, quando você se responsabiliza e tem a consciência do processo, você se segura, você assume a responsabilidade, né? Ó, quem quiser fazer a reprogramação, eu ainda faço atendimentos, eu tenho minhas alunas também do curso, tá, que fazem, e tem aquelas pessoas que querem aprender o método. Em março, agora, a gente vai começar uma outra turma, a turma de 2020. Então, se você quiser, manda mensagem para mim que eu explico tudo para você o que você precisa fazer. Porque a gente promover isso na vida das pessoas não tem dinheiro que pague, porque a coisa mais linda que a gente pode ver é uma pessoa florescendo para a vida. Isso para mim não tem preço, de verdade. Então, se você é uma pessoa que traz isso aí dentro de você, essa chama dentro de você, quer fazer o curso, aproveita que em março a gente vai ter aí abertura de turmas, né? Normalmente eu faço uma entrevista pra gente se conhecer melhor, né? Porque eu gosto de saber qual é a sua intenção, o que você faz, e a gente segue em frente. Pro atendimento, manda uma mensagem para mim, ou se eu não tiver agenda, certamente eu indico as minhas alunas, ok? Exatamente. Linda essa frase, Gi, muito obrigada. Quando se descobre o prazer da autorresponsabilidade, não há necessidade de voltar. Não tem regressão, realmente não tem como. É como se fosse assim, é aquela frase que eu nem sei se é de Einstein mesmo, mas eu acho que é, que quando a sua mente alcança um determinado espaço, né, expande um nível, ela não tem como retornar, não faz sentido, né, retornar. Ok? Quem não é terapeuta e quer ser, é uma opção, porque tem um elemento, eu vou ver se eu falo aqui rapidinho em um minuto. Dentro do curso eu sempre falo o seguinte: o problema dos cursos, da maioria dos cursos de terapia, é que eles não ensinam a pessoa a ser terapeuta. Eles não treinam o olhar da pessoa para a outra pessoa que ela vai atender. Eu ainda vou fazer uma live só sobre isso, prometo, quem sabe aqui no final dessa série. E uma das coisas, a primeira coisa que a gente trabalha no curso é isso, é treinar o seu olhar como terapeuta. Então independe de se você já vem de outras técnicas, se você não vem de técnica nenhuma. Você é treinado a desenvolver esse olhar para o outro. Que não é o olhar para o problema, não é o olhar para a pessoa. É para o olhar de tudo que ela tem, que ela não está utilizando. Do potencial que ela traz dentro de si. É esse olhar que a gente trabalha no primeiro passo, né? Um dos primeiros passos dentro do programa, né? De reprogramação que a gente ensina. Sim, ele é online, a gente atende... O curso é todo online, o atendimento é online também, você assiste o tempo e no seu tempo.
O acesso é vitalício, você assiste, aí você tem direito até às atualizações. A gente vai fazer uma atualização agora em março e abril, e aí todos os alunos têm o direito à atualização, tá? Tô preocupada aqui com o tempo, tá, gente? Se eu não conseguir responder todo mundo... Alguém no Rio de Janeiro? Tem a Rita. Posso indicar? Tem a Rita. Peraí. Não, o curso não é presencial. O curso ele é todo online, tá? É só mandar mensagem, gente. Só mandar mensagem pra mim, tá bom? Quem tiver aí querendo saber do curso, manda mensagem pra mim, tá? E vai ser bem legal, que eu explico tudo pra vocês, que é muita coisa que o curso traz, então não dá pra falar tudo aqui agora, né? Até porque o foco não era esse, o foco era explicar pra você como isso funciona. Então, olha só. Eu vou encerrar porque 2 minutinhos, daqui a pouco o Instagram me derruba. Então, ó, agradeço a vocês por estarem aqui. Amanhã às 10 horas nós estamos aqui de volta, tá bom? Então, ó, gratidão de todo o coração. Tá com dúvida? Tem alguma coisa que você tá aí, ficou ali? Manda mensagem pra mim que eu vou ficar muito feliz em responder a você, tá bom? Gratidão, gratidão. Tchau, tchau, gente.